E se o mundo acabasse amanhã? As chances matemáticas não são assim tão grandes, mas não é nada impossível. Inclusive a ciência já mapeou aí uma série de possibilidades de cenários apocalípticos que vão muito além de zumbis ou dinossauros criados geneticamente. Tô falando de coisas assim que podem acontecer com mais probabilidade mesmo, sabe? Tipo, por exemplo, guerras nucleares, a gente sabe aí a qualquer momento pode dar uma guerra global e aí ferrou. Pandemias, inteligências artificiais se rebelando e olha, vou te dizer que isso é bem mais possível do que a maioria pensa. Alguns assim que a gente pode até pensar que não são tão urgentes, mas meteoro, por exemplo. Daqui a pouco surge um aí que a NASA não rastreou e aí, ó, tô mesmo. Enfim, o caos pode vir de muitas formas. Eu sou Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi e hoje eu separei uma lista pra ti com 7 filmes apocalípticos que têm aí temáticas diferentes e probabilidades científicas diferentes. Então assim, eu tentei pegar temáticas que, segundo a ciência, são possíveis de acontecer ou assim, os menos improváveis. E veja assim, eu peguei as temáticas, não quer dizer que aquele filme em específico é o mais possível de acontecer, mas a temática sim. Alguns dos filmes são mais famosos, outros menos conhecidos, até porque eu sempre tento trazer alguma novidade pra vocês. Então aproveita, deixa o teu like, se inscreve aqui no canal e bora pra lista de hoje, depois da vinheta. Já vamos começar com um soco na boca do estômago, Threads, de 1984. Filme que tá aqui representando aquela que é a temática mais plausível, na minha opinião, e também da ciência, que é a de guerras nucleares. Filme britânico do gênero drama apocalíptico, produzido pela BBC, e talvez o retrato mais cru e perturbador do que seria uma guerra nuclear real. Sem heróis, sem finais otimistas, aqui o caos é documentado com uma frieza quase jornalística. A trama acompanha a cidade de Shadfield, na Inglaterra, antes, durante e depois de um ataque nuclear. Mas não espere explosões hollywoodianas, não é assim que funciona aqui. O que choca em Threads é a representação realista do colapso social, o desespero, a fome, a radiação, a perda total da civilidade humana. Esse é daqueles filmes que tu não assiste pra se divertir, na verdade ele é pra refletir, ele é uma obra de arte tensa, desconfortável e extremamente relevante. Pouco conhecido do grande público, mas cultuado por quem curte distopias que parecem documentários do inferno. Se tu curte o gênero e quer sair do lugar comum, Threads é essencial. E eu aviso, hein? Não veja esperando alívio. Esse filme não te dá descanso. Ele também é notável por seu uso quase documental, com inserções de dados, narradores e simulações que deixam tudo ainda mais incômodo. O realismo é tanto que muita gente confundiu com um documentário na época do lançamento. O impacto do filme foi tão forte que até hoje Threads é citado em debates sérios sobre armamento nuclear. E olha que interessante, esse filme influenciou outras obras apocalípticas posteriores, como O Livro de Eli e até Chernobyl da HBO em termos de tom e representação de colapso humano. É uma experiência incômoda que vale a pena assistir. No dia que eu gravo este vídeo, o filme não está disponível nos streamings brasileiros, então pega o teu papagaio, teu tapa-olho, tua perna de pau, o teu navio e vai navegar nos 7 mares da internet e tenta encontrar por lá porque vale a pena e não é muito difícil não. Agora, por que ele é plausível? Bom, segundo o boletim dos cientistas atômicos, o risco de guerra nuclear voltou a crescer nos últimos anos, com tensões geopolíticas elevadas, modernização de arsenais e aumento de ameaças cibernéticas. A própria ONU alertou que uma guerra nuclear, mesmo que limitada, causaria consequências humanitárias catastróficas a nível global. Então sim, infelizmente, Threads ainda conversa muito com a realidade de hoje. E agora, seguindo aí com um filme que ganhou ainda mais notoriedade depois da pandemia de coronavírus em 2020. Eu tô falando de Flu, ou Ganji, que é um filme sul-coreano de 2013 e que mostra aí a expansão de um vírus letal na Coreia. Obviamente esse filme tá aqui representando aí a categoria de pandemias, né? É algo que todo mundo consegue se identificar porque a gente passou aí pela pandemia do Covid-19, né? Aqui a transmissão é rápida, a taxa de mortalidade é altíssima e o pânico se espalha mais rápido do que o próprio vírus. O filme mistura ação, drama e crítica social, com cenas intensas e um ritmo que não dá folga. Temos personagens tentando sobreviver, autoridades completamente perdidas e aquele clima de quem somos nós na hora do desespero. O diferencial de Flu é que ele não tenta ser bonito, ele é feio mesmo, ele é tenso e mostra como uma pandemia não é só sobre as máscaras e as vacinas, mas também sobre o caos social e político. Tem um clima de urgência constante nessa narrativa. Se tu curte filmes como Contágio ou Extermínio, Flu é um prato cheio. E é sempre bom lembrar, esse filme aqui saiu anos antes da pandemia de Covid, então não foi oportunismo não, foi previsão, viu? Uma coisa que chama atenção é como o roteiro explora o medo coletivo e a desumanização que vem com ele.
Pessoas trancadas em containers, protestos violentos e a história de uma criança infectada que mexe com a cidade inteira. Tudo isso torna Flu ainda mais imersivo. E é a moda coreana, né? O filme também traz emoção, laços familiares, sacrifícios pessoais, bem aquela coisa que os coreanos gostam de retratar. Não é apenas sobre pandemia, mas sobre humanidade sob pressão. É intenso do início ao fim. Recomendo muito que vocês assistam, e no dia que eu gravar este vídeo, o filme está disponível na assinatura Premium da Prime Video. E agora, por que ele é plausível? Bom, após a Covid-19, né, acho que ficou claro que pandemias globais não são só coisas de cinema. Vírus respiratórios altamente contagiosos como influenzas mutantes, coronavírus ou até patógenos desconhecidos representam riscos muito reais. E com mudanças climáticas e desmatamento, a chance dessas zoonoses, né, que são aquelas doenças que são transmitidas também do animal para os humanos, aumentou consideravelmente, então é um perigo real. Saindo da medicina, indo para tecnologia agora. I Am Mother, sci-fi estadunidense e australiano, lançado em 2019, distribuído pela Netflix e que aqui está representando a categoria de superinteligências artificiais. O filme se passa em um bunker subterrâneo após a extinção da humanidade, onde uma adolescente é criada por uma robô chamada Mãe. A premissa é simples, mas o filme é cheio de camadas. Conforme a guria vai crescendo, começa a questionar o que realmente aconteceu com o mundo lá fora, e se pode confiar totalmente na robô que a criou. O filme levanta questões sobre controle, proteção, livre-arbítrio e o que exatamente define a humanidade. Com uma atuação forte e uma direção enxuta, I Am Mother não é aquele sci-fi cheio de explosões, mas sim um suspense claustrofóbico inteligente. Se tu gosta de ficção científica com dilemas morais e viradas narrativas, esse aqui é pra ti com certeza. E sim, ele te deixa desconfiado até da Alexa e do ChatGPT. O visual do filme é um ponto forte, minimalista, mas sofisticado, com um design futurista funcional que faz tudo parecer plausível. A atmosfera é gelada, reforçando o tom de desconfiança e isolamento da história. E o melhor, I Am Mother consegue surpreender mesmo quem já viu trocentos de filmes de IA. Ele dosa bem a tensão psicológica com reviravoltas inesperadas. Fica aquela dúvida constante, quem tá certo aqui, a IA desses robôs ou os humanos? Tu mesmo vai ter que decidir o que tu acha aqui nesse dilema, né? E no dia que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Netflix, então aproveita e assiste lá. Agora, por que isso aqui é plausível? Bom, especialistas como o físico Max Tegmark e o pesquisador Stuart Russell alertam que superinteligências artificiais, caso mal alinhadas aos interesses humanos, podem agir de formas imprevisíveis e perigosas. Organizações como o Center for AI Safety levantam preocupações sobre IA descontrolada. E não, isso não é ficção, já temos incidentes com algoritmos fora de controle em sistemas financeiros e militares, por exemplo. A discussão é real e urgente. Outra coisa que a ciência comprova é que se tu deixar o like nesse vídeo aqui, o mundo não vai acabar e não vai ter apocalipse. Deixa o like aí que tá tudo safe. Tá bom, talvez isso não seja bem verdade. Olha quem subiu aqui. O Thorfinn! Pede like pra eles, Thorfinn. Miau! Ó, isso é like, pede like, ó. Miau! Isso é like em gatês. Ele não quis ficar muito no vídeo, tá tímido hoje. Mas assim, uma coisa que a ciência comprova, com certeza, é que se tu deixar o like nesse vídeo, o Pablo, eu, o editor, o meu gato, o Thorfinn, a gente vai agradecer demais o apoio de vocês. É só por causa da ajuda de vocês que o canal consegue crescer, então é uma ajuda mútua. A gente faz a curadoria de filmes pra vocês e vocês deixam o like e se inscrevem no canal. Aproveita também e segue Capivara Zumbi nas redes vizinhas, que lá a gente tem conteúdo pocket, rapidinho pra quem tem pressa, sempre com dicas novas pra vocês. Dito isso, obrigado pelo apoio geral aí de vocês e bora pro resto da lista de hoje. Agora a gente vai pro frio, literalmente. The Colony, filme de 2013, que se passa aí numa era glacial, em que a Terra acabou indo pra uma era glacial, né? Que foram causadas aí por tentativas dos seres humanos de tentar controlar o clima. Mais precisamente o aquecimento global, né? Esse filme tem produção canadense e tá aqui representando a categoria de catástrofes climáticas globais. Na trama, o planeta virou um freezer gigante e os poucos sobreviventes vivem em colônias subterrâneas. A história acompanha a Colônia 7, liderada por um personagem interpretado pelo Lawrence Fishburne, sim, o Morpheus de Matrix, que tenta manter a ordem e a esperança enquanto a comida, a paciência e tudo acaba. Quando perdem o contato com outra colônia, um grupo parte para investigar. E claro, descobre que o frio não é o único inimigo lá fora. O filme tem aquele jeitão de ficção B com boas ideias e um bom elenco também. É claustrofóbico, gelado e direto ao ponto. Nada de grandes efeitos visuais, mas a ambientação e a tensão compensam bastante. E se tu curte aquele clima de sobrevivência com pitadas de paranoia e violência, vale muito a pena. Uma das coisas mais legais de The Colony é como ele mistura catástrofe climática com horror de sobrevivência. A ameaça não vem só do tempo congelante, mas da própria natureza humana quando levada ao limite. E isso, convenhamos, é o que mais me arrepia. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está na assinatura Premium da Prime Video. E agora, por que ele é plausível? Bom, vamos lá. Segundo a NASA e o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, ações humanas já estão alterando o clima global e muito.
Embora uma nova era do gelo não seja o cenário mais provável por agora, há risco real de extremos climáticos catastróficos, como colapsos do sistema de correntes oceânicas ou eventos climáticos em cascata. As tentativas mal calculadas de engenharia climática, como o uso de geoengenharia solar, também levantam aí sérios alertas na comunidade científica. Enchentes e alagamentos também são cada vez mais frequentes. Eu que o diga, né? Porque eu moro em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e a minha casa foi muito afetada pelas enchentes de 2024. Então sim, galera, as catástrofes causadas por mudança climática não são só um risco. Infelizmente, elas já são uma realidade. E se tu curte filmes apocalípticos, eu tenho que lembrar vocês que a gente tem vários vídeos com recomendações de filmes com essa temática aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima e nas telas finais para vocês conferirem um deles, beleza? Nesse vídeo aqui, eu listei os 10 melhores filmes apocalípticos de todos os tempos, na minha nada humilde opinião. Então confiram lá, que tá valendo muito a pena. Hora de apagar as luzes porque eu vou falar de Blackout, Terror na Escuridão, filme de 1996. Suspense psicológico estadunidense, dirigido pelo David Koepp, que é o mesmo roteirista aí de Jurassic Park, por exemplo, então um cara bem conhecido. E é um filme que parte de uma premissa bem simples, uma queda de energia em massa. Mas aqui, o filme não apaga apenas o apagão físico, mas também o apagão da moralidade humana. Aqui o filme está representando uma categoria bem peculiar, colapso de infraestrutura elétrica mundial. Eu sei, vocês não estavam esperando essa. Eu aposto que a maioria de vocês não ia adivinhar que essa era uma temática aí dos filmes de hoje, né? Mas na verdade é bem plausível e mais possível de acontecer do que vocês acham. A história mostra um casal suburbano tentando manter a normalidade enquanto a cidade entra em colapso. Sem eletricidade, a comunicação falha, os serviços básicos param e a confiança entre vizinhos vai pro ralo. É um retrato interessante de como o tecido social pode se desfazer rapidinho quando a luz apaga. Esse não é um filme cheio de ação, mas sim de tensão crescente. É o tipo de história que provoca, e se o mundo parasse hoje, quanto tempo até você começar a duvidar de todo mundo à sua volta? É um filme que parece pequeno, mas o impacto é grande, especialmente se tu já ficou 2 dias sem energia elétrica e quase enlouqueceu. Ele também serve como uma metáfora sobre a fragilidade do nosso estilo de vida moderno. Basta uma falha e, puf, já era, tudo se desmantela. E o que vem depois pode ser bem mais sombrio do que a escuridão. No dia em que eu gravo este vídeo, o filme está disponível na Google Play Filmes e TV, na assinatura Premium da Prime Video, assim como na assinatura Premium do YouTube e também na Apple TV, ou seja, várias opções de streaming. Agora, por que ele é plausível? Beleza, olha só. A nossa infraestrutura elétrica é bem mais vulnerável do que parece. Especialistas em segurança alertam que uma combinação de eventos como tempestades solares, ataques cibernéticos, falhas técnicas em cascata ou mesmo sabotagem podem provocar apagões prolongados em grandes regiões. Em 1989, uma tempestade solar derrubou a rede elétrica do Quebec, por exemplo, no Canadá. Então, sim, a possibilidade existe e os efeitos seriam devastadores. Agora um filme um pouco mais conhecido, mas nem por isso menos importante. Don't Look Up, Não Olhe Para Cima, de 2021. Comédia dramática apocalíptica estrelada pelo Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e mais um monte de nomes de peso que vocês vão ver nos vídeos que vão passar aí na tela. E claro que hoje está aqui representando a temática de meteoros, né? A trama gira em torno de 2 astrônomos que descobrem um cometa gigante vindo direto para a Terra, mas ao invés de pânico generalizados, eles enfrentam burocracia, negacionismo, redes sociais e uma presidente que só pensa na eleição. Sim, pode até ser engraçado, mas também é meio desesperador de tão real que isso tudo é nos dias de hoje, principalmente com as fake news por aí. Apesar de ter um tom cômico, Don't Look Up é uma crítica feroz ao descaso com a ciência, ao populismo e à cultura de distração. E convenhamos, se um cometa realmente viesse na nossa direção, é bem possível que a reação fosse exatamente essa. Vamos fazer memes antes de tomar medidas reais. O filme é bem mais sobre comportamento humano diante da tragédia do que sobre o cometa em si. É justamente isso que torna tudo tão assustadoramente plausível. É como se fosse um espelho distorcido que reflete muito bem a nossa época. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está ainda disponível na Netflix. E agora vamos lá, por que ele é plausível? Bom, impactos de asteroides ou cometas são eventos raros, certo? Mas com potencial de destruição global. E segundo a NASA, há monitoramento constante de objetos próximos da Terra, né? Mas ainda assim há riscos que não são mapeados. Eles admitem, olha, não tem como mapear tudo, algumas coisas são imprevisíveis. O impacto de um corpo celeste de 10 km, por exemplo, como o que extinguiu os dinossauros, causaria efeitos climáticos e ecológicos catastróficos irreversíveis. O risco existe, embora seja pequeno, e o mais preocupante é o despreparo para lidar com essa ameaça. Para fechar aí um clássico da ficção científica, aí, considerado um clássico moderno ainda, né? E provavelmente o meu favorito aqui da lista de hoje, que já foi o meu favorito em outras listas também.
Um filme bem famoso, mas que eu não poderia deixar de fora, Guerra dos Mundos. Dirigido pelo Steven Spielberg, que tem o Tom Cruise aí como protagonista. O filme mostra uma invasão alienígena e é claro que hoje tá aqui representando a categoria de alienígenas. Ao contrário de outras histórias de invasão onde os humanos têm alguma chance, aqui os ETs são superiores em praticamente tudo. A destruição é rápida, impiedosa e aparentemente sem motivo. É um verdadeiro banho de impotência coletiva. A força do filme está em mostrar tudo pela perspectiva de um cidadão comum tentando salvar os filhos. É sobre sobrevivência no meio do colapso, e o Steven Spielberg faz um ótimo trabalho em criar tensão com cenas de destruição que ainda impressionam até hoje. A fotografia, os efeitos, o som, criam tudo uma experiência muito imersiva com direito a tripods gigantes, gritos abafados e terror absoluto. E mesmo sendo baseado em ficção antiga, continua atual e assustador. No dia que eu gravo este vídeo, o filme está no Mercado Play, está na assinatura Premium da Prime Video, assim como no Google Play Filmes e TV e na Apple TV. Agora, vamos lá, por que é plausível esse lance todo de ET, né? A maioria dos cientistas considera a vida inteligente extraterrestre uma possibilidade real, dado o tamanho do universo. Programas como o SETI, né, que buscam sinais de civilizações, e teorias como a do paradoxo de Fermi, né, que levantam aí questões sobre o silêncio cósmico. Embora não haja evidências de visitantes, o desconhecido deixa espaço para o imprevisível. E se houver vida inteligente lá fora, não temos garantias de que serão amigáveis. Muitos cientistas traçam o seguinte paralelo. Aqui na Terra, o ser humano é o ser mais avançado, e o que ele faz com as outras espécies? A gente as prende, as explora, as elimina, e também nos alimentamos delas. Então por que pensar que os alienígenas, sendo superiores a nós, fariam diferente? Bom, talvez eles não sejam tão devastadores quanto nós, então eles podem, né, ter uma abordagem diferente, mas também existe a possibilidade de serem ainda piores do que nós, e isso é muito assustador. Agora eu vou deixar aqui na tela outros vídeos aqui do canal com recomendações de filmes apocalípticos para vocês assistirem. Se tu curtiu, deixa aí o teu like, se inscreve no canal, todo o apoio de vocês conta muito, é isso que faz o canal crescer. E conta aqui no comentário qual filme faltou pra lista de hoje, talvez esse filme esteja nas outras listas que eu tô deixando aqui, ou talvez a gente não tenha colocado ainda e tá na hora de fazer um vídeo com esse filme aí recomendado por vocês. Mas então é isso, eu sou o Felipe Alencar, este é o Capivara Zumbi, e eu vejo vocês nos próximos vídeos, se o mundo não acabar até lá. Valeu!